Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Isabela Gonçalves. Estou hoje com uma blusa vermelha, uma calça jeans, sou uma professora negra de cabelos cacheados e óculos. A aula de hoje será sobre os seres unicelulares e pluricelulares. Vocês sabem quem são? Para a gente começar a aula, eu te convido a pensar um pouquinho sobre duas perguntas. A primeira é o quê? O que você tem de diferente de uma bactéria? Ah, professora, isso é muito fácil, não é? Só em pensar no tamanho, a bactéria é um ser microscópico. Olha o tamanho que nós temos. Tá, essa foi um pouco mais fácil. Mas o que você tem em comum? Você sabe o que você e uma bactéria têm em comum? Agora vai ficar mais complicadinho, não é? Então, na verdade, vocês lembram? Todo ser vivo, né? Seja uma bactéria, seja uma planta, seja um animal, seja um fungo, qualquer ser vivo, ele vai ter em comum o quê? A célula. Então, acertou quem falou a célula. Olha o slide. Então, o que caracteriza um ser vivo? Um ser vivo, ele vai ser caracterizado pela presença de célula. A teoria celular, ela vem falar isso, que todo ser vivo vai ter em sua formação a célula como a unidade básica da vida. E esse ser vivo, ele será classificado quanto ao tipo de célula, seja ela procarionte ou eucarionte. Então, os seres vivos, eles serão classificados com o seu tipo celular. Vocês lembram desses tipos celulares? Eu trouxe essa imagem para vocês lembrarem. Tem aí a célula procarionte e eucarionte. Ah, professora, está escrito eucariota, procariota. Também. Outro nome conhecido, eucariótica e procariótica. Lembrem que a célula procariota, procarionte, ela vai ser uma célula muito mais simples, pois o seu material genético estará disperso, espalhado pelo citoplasma dessa célula. Em contrapartida, os seres eucariontes possuirão uma célula mais complexa, dotada de um núcleo protegendo esse material genético. Em relação à quantidade de células, os seres vivos serão classificados em unicelulares ou pluricelulares ou multicelular, que será exatamente o que falaremos na aula de hoje. Bom, a gente vai começar a falar sobre os seres unicelulares. Só pelo nome vocês já conseguem entender o que significa. Por quê? Uni, de única, e celulares, de célula. Então, os seres unicelulares, eles apresentam apenas uma célula que vai desempenhar todas as funções necessárias à vida daquele ser vivo. O que isso quer dizer, pessoal? Um ser unicelular, ele será a própria célula. Então, naquela única célula, ele vai conseguir desempenhar todas as funções vitais para ele, seja a reprodução, a alimentação, a troca com o meio externo, tá bom? Então, ele vai ser um ser mais simples, ok? E também, ao mesmo tempo, com as suas limitações, porque ele só tem uma célula. Além disso, a sua grande maioria só é possível ser visualizada com auxílio de microscópio. Por quê? Porque a célula em si, ela vai ter um tamanho muito reduzido. E em relação à evolução, ou seja, ao surgimento da vida, a gente vai ter aí como os primeiros seres que surgiram foram seres simples, então foram seres unicelulares. E aí eu deixo essa pergunta, mas quem são esses organismos unicelulares? Você aí de casa, 5 segundos aí para pensar em algum ser unicelular, para ver se você vai acertar durante a aula. Pensou? Então vamos lá para conhecer esses seres unicelulares. O primeiro ser que eu trago para vocês são as bactérias. Lembrando que as bactérias, elas vão possuir aquela célula mais simples, aquela célula do tipo procarionte ou procariota ou procariótica, tá? Então, além de ser um ser procarionte, será um ser unicelular. Aqui a gente consegue ver uma bactéria com seu formato de bacilos aqui à esquerda, e aí ao lado a gente tem esse cianobactérias formando suas colônias. O próximo, a gente tem os protozoários. Os protozoários também vão possuir uma única célula, são seres unicelulares, porém são do tipo eucarionte, já vão ter aí o quê? Uma maior complexidade dentro da sua célula, apesar de ser uma única célula, tá? A gente tem aí como exemplo parasitas
ou vivendo de forma livre, né? A gente tem a giardia, que pode, inclusive, ocupar aí o intestino humano, né? Causando a giardíase, então, um protozoário parasita. Temos a ameba, temos também alguns de vida livre, como a euglena e como o paramécio. Então, os protozoários são seres unicelulares. Temos algumas algas, lembrando que as algas, elas também vão pertencer ao mesmo reino dos protozoários, a gente classifica dentro do reino protista. E aí, o que acontece? Nós teremos algas pluricelulares, que falaremos adiante, mas também falaremos das algas agora unicelulares. Essas algas, conhecidas como diatomáceas ou ginoflagelados, elas também serão seres eucariontes, assim como os protozoários. E é muito legal, porque essas algas microscópicas unicelulares, elas são encontradas em grande maioria no fitoplâncton. Vocês já ouviram essa palavra? É um pouco complicado, mas o que acontece? Dentro da coluna de água, a gente vai ter uma região superficial. Essa região, pensando no mar, por exemplo, a camada mais superficial, mais próxima à atmosfera, a gente vai chamar de plâncton. E nesse plâncton ali, onde tem a maior incidência luminosa, nós teremos vários organismos microscópicos que estarão ali super de boa. Essas algas, por exemplo, fazem parte desse plâncton e por isso a gente vai chamar de fitoplâncton, tá? Então essas algas, elas ocupam ali e se você tira uma gotinha do oceano, dessa camada, vocês vão ver uma infinidade de seres vivos. Muito legal, não é? Vamos continuar. A gente tem alguns fungos conhecidos como leveduras, então dentro dos fungos também serão seres eucariontes, né? Possuirão a célula do tipo eucarionte. E os fungos, eles vão ter seres, assim como as algas, pluri, mas a gente vai falar agora das leveduras. Eu trouxe dois exemplos de leveduras que são muito importantes. Por quê? A gente tem a Saccharomyces cerevisiae, ela é muito importante na fabricação de pães, de cerveja, de pizza, e a gente vai ter também a Candida albicans. A Candida albicans é uma levedura que vai causar a candidíase, uma doença muito comum. Então, nós temos aí como exemplos de seres unicelulares, de fungos, as leveduras. Bom, agora que vocês já viram a infinidade de seres unicelulares, não é? Não só bactérias, mas os protozoários, algumas algas, as leveduras, a gente vai entrar no mundo dos pluricelulares, dos multicelulares, ou seja, daqueles seres vivos que vão possuir muitas células, né? Os seres pluricelulares são formados por várias células que vão se diferenciar em tecidos especializados e nós veremos adiante a vantagem. Todos os seres pluricelulares são dotados de células eucariontes, eucarióticas. Podem ser microscópicos ou vistos sem auxílio de microscópio. Isso é muito importante, pessoal. Por quê? Vocês costumam pensar o seguinte: só pelo fato de ser pluricelular eu consigo enxergá-lo, né, sem auxílio do microscópio. E nem sempre. Às vezes, um ser dotado com muitas células, eles podem sim ser microscópicos e a gente vai falar sobre eles daqui a pouquinho. Vamos continuar. Surgiram no planeta alguns bilhões de anos após os seres unicelulares. Por quê? Vamos pensar um pouquinho na nossa escala evolutiva? A gente vai ter a origem da vida, né? Com algumas teorias, trazendo um pouco da química, né? Dos componentes químicos, com o surgimento de seres muito simples, seres procariontes e unicelulares, e ao longo dos anos, né, ao longo de milhões de anos, essas estruturas foram formando colônias, enfim, até surgirem os seres pluricelulares. Como eles são mais complexos, então na escala evolutiva, eles surgiram muito depois. E a gente vai ver quais as vantagens que deram a eles esse surgimento. Mas antes disso, a gente vai conhecer os seres pluricelulares. Eu acho que o primeiro exemplo que vem à sua cabeça qual é? De um ser pluricelular. Eu aqui, né? Qualquer ser humano que olhar assim vai falar: ah, não, nós somos seres pluricelulares. Com certeza, nós somos seres pluricelulares. Bom, a gente vai começar a falar delas, né? As plantas. Todas as plantas, elas vão ser pluricelulares. Então, a gente tem desde as plantas simples, conhecidas como briófitas, né, ou musgos, até as pteridófitas, como as samambaias. A gente tem o exemplo do samambaia sul, as gimnospermas, como
os pinheiros, e a gente tem aí as angiospermas, né, as plantas com flores, como o ipê roxo. O ipê é muito legal, eu trouxe essa imagem para vocês, porque na época, entre os meses de julho e agosto, vários ipês estão na sua época de floração. Então, vocês veem, assim, uma cidade maravilhosa na floração dos ipês. Além de todas as plantas, a gente tem os cogumelos e os bolores. Então, os fungos, né, a gente tem aí cogumelos e bolores sendo pluricelulares. Cogumelos que terão um papel importantíssimo na decomposição da matéria orgânica e também servindo na alimentação. Além deles, a gente vai ter todos os animais. Então, quando eu mencionei o ser humano, a gente, na verdade, não só o ser humano, mas todos os animais, né, do reino animalia, do reino animal, são seres pluricelulares. E olha o que eu trago aqui para vocês. A primeira imagem é referente ao zooplâncton. Lembra do que eu falei do fitoplâncton? Fito de planta, né, mais ou menos, de algas? Então, o fitoplâncton fica naquela camada superficial da água. O zooplâncton também, tá? Então, se eu pego aquela gotinha do oceano, eu consigo visualizar algas unicelulares, mas também eu consigo visualizar animais pluricelulares. Olha que fantástico, tá bom? A gente tem muitos crustáceos, né? Lá do grupo dos artrópodes, do grupo dos camarões, das lagostas, a gente tem ali uma infinidade de seres ali no zooplâncton. Vamos voltar. A gente tem as esponjas, eu trouxe aqui uma borboleta, e a gente tem todos os animais vertebrados, né? Desde peixes, anfíbios, enfim. Agora que vocês já conheceram a diversidade, né, de seres pluricelulares ou multicelulares, eu falei para vocês que ia mencionar as vantagens. Vamos pensar um pouquinho? Qual é a vantagem que você vê de um ser pluricelular em relação a um ser unicelular? Eles vão ter o quê? Muito mais células. Consequentemente, essas células elas vão o quê? Se diferenciar. Vamos pensar aqui no nível de organização, a gente tem células que vão formar o quê? Tecidos, esses tecidos vão formar órgãos, enfim. Então, eu vou ter aí uma maior complexidade, mas além dessa complexidade, ela vai me trazer algumas vantagens. A primeira, a diferenciação e a especialização celular. E isso tem tudo a ver com a evolução dos seres vivos. Por quê? Uma vez você tendo células diferenciadas e especializadas para desempenhar uma função, o que isso vai garantir? Isso vai garantir, inclusive, a conquista de novos ambientes, porque eu vou ter células especializadas para qual função. Eu vou ter aí também a vantagem em relação ao meu tamanho, eu não vou ficar limitado. Vamos ver outras vantagens. A grande diversidade de formas, foi isso que eu acabei de falar, de formas e funcionalidades. E isso vai trazer, além da evolução, como eu já tinha mencionado, uma adaptação a diferentes ambientes, ou seja, os seres unicelulares, eles são mais restritos a um determinado ambiente do que os seres pluricelulares. A terceira vantagem serão os órgãos especializados. Por quê? Os seres de maiores dimensões sobreviveram como? Sem comprometer trocas com o meio externo. Por quê, pessoal? Se eu tenho uma única célula, essa única célula vai desempenhar todas as funções vitais, inclusive a troca com o ambiente, né? Tenho aí a alimentação, enfim. E uma vez que eu tenho células, órgãos especializados para desempenhar tal função, eu não vou ter tanto uma dependência e, consequentemente, eu vou conseguir o quê? Ocupar ambientes diferentes. Eu vou conseguir ter um tamanho diferente, uma forma diferente, eu não tenho essa dependência. E por último, qual vai ser? A gente tem a maior independência desse meio. Então, essa independência, ela vai ser pela contribuição dos órgãos para a manutenção do meio interno em condições favoráveis à vida. Ou seja, a multicelularidade, apesar de complexa, né, ela surge um pouco depois no processo evolutivo, ela vai ter a sua vantagem. E por isso a gente tem aí uma gama de ambientes, né, com seres pluricelulares. É claro que os seres unicelulares, eles vão ter também ocupação em diferentes ambientes, mas com as suas restrições e limitações, tá bom? E para a gente fechar essa aula, eu te convido a pensar um pouquinho sobre essa pluricelularidade. Olha aí o slide. Mas se nós somos seres pluricelulares, quantas células o ser humano possui? Você de casa tem ideia? Bom, eu trouxe aqui uma outra colega para responder. E ela vai falar o quê? O corpo humano adulto é composto por mais de 70 trilhões de células dos mais variados tipos. Temos células da pele,
do cérebro, como os neurônios, dos músculos, do sangue e muitas outras. Todas elas vão derivar das células-tronco. Células-tronco, na verdade, vai ser assim, a gente tem o próprio desenvolvimento embrionário, né? Quando a gente tem uma única célula, que é o zigoto, depois de muita diferenciação, a gente começa sempre com uma célula que vai se diferenciar em qualquer célula do corpo humano. E essa célula coringa, essa célula que se transforma em qualquer outra, é a célula-tronco, tá bom? Pra gente fechar, é claro que eu vou fazer uma pequena revisão com vocês, então é hora da prática, vem! Agora é a hora de testar o seu conhecimento. Eu trouxe 4 seres, qual é o unicelular e qual é o pluricelular. Vamos lá? Bom, vamos começar pela ameba. A gente já viu que a ameba é um protozoário. Todos os protozoários são seres unicelulares, então acertou para quem mencionou unicelular. O coral é um animal que vive lá no oceano e, como todos os animais, eles são o quê? Pluricelulares. Os lactobacilos, né, muito conhecidos. Quem não gosta de tomar um lactobacilo no iogurte, não é mesmo? Então, os lactobacilos são bactérias em forma, inclusive, de bacilo. Por isso, seu nome lactobacilos, presente no leite, né? Então, a gente tem aí como bactérias seres o quê? Unicelulares. E para fechar, eu trouxe esse sapo representando também os animais. E como qualquer e todo animal, são seres pluricelulares. Eu espero que você tenha acertado aí toda a revisão, porque a aula vai ficando por aqui. Eu te vejo na próxima aula. Tchau, tchau!